Vamos pegar um outro exemplo de jogo simples, modelado, obviamente, a conveniência da questão que eu quero colocar para vocês, né, que, vamos dizer, eu tenho dois jogadores, né, jogador A e jogador B. O jogador A tem duas ações possíveis que ele pode tomar, e o jogador B também duas ações possíveis que ele pode tomar. Né? E, analisando a estrutura de recompensas, inclusive um dos casos aqui é um prejuízo, né? O que a gente observa é o seguinte, pegando os conceitos que nós já vimos até agora, a gente pode mostrar que o jogador B possui uma estratégia dominante, né? Que é ele escolher a ação B2, porque é o que gera os melhores resultados para ele, é 1 contra 0 e 1 contra 0 aqui, né? Independentemente do que o A fizer. Então, o B tem uma estratégia dominante. O jogador A, não possui nenhuma estratégia dominante. E o que eu posso? Então, obviamente, não vai ter um resultado caracterizado, o que eu chamo de equilíbrio de estratégia dominante. O que ele pode ter, e ele vai ter exatamente, um equilíbrio de Nash. Né? Então, eu, verificando as melhores respostas dos dois jogadores, né? Eu verifico que essa é a melhor resposta se o jogador B escolher B1, né? Que é 1 contra menos 100, e no caso aqui, A2 é a melhor resposta se o B escolher B2. Né? E como isso aqui é uma estratégia dominante, é sempre a melhor resposta, independentemente do que o outro escolher, então eu tenho lá o tal do equilíbrio de Nash, pela combinação de ações A2 do jogador A e B2 do jogador B. Então, o que nós podemos dizer, bom, pelo que eu coloquei agora, admitindo a ideia de dois jogadores racionais, né, que é o pressuposto no embate, né, o resultado que eu poderia prever seria a situação terminar, né, exatamente naquela situação caracterizada por A2 e B2. Né? Agora, o que nós podemos agora levantar é o seguinte, vamos admitir que o jogador A tem alguma dúvida a respeito da racionalidade, né, qualquer que seja o aspecto possível, sobre a questão da racionalidade do jogador B. Ou seja, ele pode dizer, bom, o jogador B, será que o jogador B de fato entendeu o jogo? Ou seja, ele consegue raciocinar em termos das informações que ele dispõe para ele identificar a estratégia dominante dele, etc. Né? Ou ele tem algum problema de entendimento de algum aspecto dessa situação, o que me leva a, inclusive, duvidar se de fato ele é o que a gente caracteriza como um jogador racional. Ou seja, que ele, sem dúvida, iria escolher a decisão B2. Né? Então, o que ocorre para o jogador A, a dúvida que vai ocorrer para ele, ele diz o seguinte, se existe alguma possibilidade do jogador B não entender a regra do jogo e escolher a ação B1 em vez do B2, olha o tremendo risco que o jogador A tem se ele adotar a estratégia do equilíbrio, é escolher A2. O jogador B jogar B1, significa que ele tem um prejuízo enorme de 100, menos 100, quando, se ele jogar de forma conservadora, ele poderia o quê? Ele poderia escolher o A1, que lhe assegura um resultado certo de 1, né? Em vez do 2, que ele almejaria se ele esperasse que o jogador B jogasse de fato como ele espera que um jogador racional deveria jogar, ou seja, ele arrisca dobrar o ganho dele de 1 para 2, com tremendo risco do indivíduo B, você não ter entendido alguma coisa e simplesmente escolher B1, aí ele teria que amargar um prejuízo de 100. Certo? Então, essa é uma situação, obviamente, dramática, colocada de forma bem dramática nesse exemplo, mas para aventar
Vou dizer assim, se existir alguma dúvida a respeito de um jogador a respeito da chamada racionalidade do outro, esse ideia da previsão que eu estou dizendo que o modelo é capaz de fazer na lógica de indivíduos, né, de embate entre indivíduos racionais, ela simplesmente desmorona. Obviamente que não significa que eu vou abandonar esse instrumental analítico, né, mas eu tenho que reformular o processo decisório de escolha dos indivíduos. Por quê? Porque é exatamente o seguinte, inclusive a própria teoria de jogos, né, tem forma de lidar com esse tipo de situação e dizer o seguinte: se o indivíduo A não tem certeza sobre a racionalidade do indivíduo B, ou seja, se ele de fato estiver jogando numa situação de muito mais falta de informação do que presume que ele teria se ele acreditasse na racionalidade do outro, ele poderia adotar o que se chama de uma estratégia max-min. Eu vou passar agora a ideia do que seria isso. A chamada estratégia max-min é o seguinte, ele diz o seguinte, ele explora todas as possibilidades do que o outro pode fazer, né? E agora ele considera o seguinte: são os piores resultados que eu posso obter, dado todas as possibilidades de decisões do outro jogador. Se ele adotar a escolha da opção 1, qual é o pior resultado que eu teria? Eu assinalo a estratégia que me levaria a isso. Se ele adotar a alternativa 2, qual é o pior resultado que eu poderia ter? Assinalo a estratégia que me levaria a isso. Faço isso para todas as alternativas que o outro tem de decisão e vou escolher, a minha decisão vai ser aquela que me leva ao máximo melhor dos piores. Né? Ou seja, que minimiza a situação pior para mim. Ou seja, isso é o que se diz, né, jogar de forma conservadora um jogo. Né? Um paralelo com a ideia de max-min, né, é um exemplo que existe em teoria de jogos também. O que é uma estratégia max-min? É um exemplo clássico, por exemplo, de uma mãe que vê seus dois filhos pequenos brigando pela divisão de um único pedaço de bolo que tem na casa, né, se degladiando para ver como dividir o bolo, né? Aí a mãe decide o seguinte: olha, ela como juíza diz o seguinte: olha, o processo de decisão aqui da divisão do bolo vai ser o seguinte: o primeiro vai dividir e o segundo escolhe o pedaço. Né? Então, o que significa isso? A mãe, ao decidir fazer isso, vai dizer: a primeira corta o bolo e a segunda é que decide qual é o pedaço que vai caber a ela. Certo? A primeira tem a seguinte alternativa: é o seguinte, o máximo que a primeira pode almejar é o quê? É exatamente cortar na metade ideal. Né? Porque qualquer corte que ela fizer fora do corte ideal, ela sabe que a irmã, né, vai se apoderar do pedaço maior. Portanto, a estratégia da primeira é o quê? É exatamente o que se chama maximizar o pior, né, a pior situação dela. Então, a situação, os prejuízos para a primeira é o quê? É exatamente todo o corte fora do corte ideal, da metade ideal. Né? Ou seja, exatamente quanto de pedaço a menos da metade ideal que ela ficaria ao errar o corte. Né? Então, no fundo, qual é a ideia? A ideia é que realmente o equilíbrio vai ser: a primeira filha vai cortar, né, tentar milimetricamente dividir na metade, ou seja, maximizar a pior situação que ela poderia ter. Né? E o mínimo prejuízo é ela acertar na metade. Ela sabe o quê?
esse é exatamente o que se chama no jogo de soma zero. Porque ela sabe que, ao maximizar minha parte, né, o prejuízo para mim, eu estou reduzindo, né, ao mínimo o máximo do meu outro oponente, ou do meu outro jogador. Tá certo? Então, existe, óbvio, que do ponto de vista da teoria dos jogos, modificando o contexto, né, e você adaptar conceitos e formas de atuar, etc. Tá certo? Mas o que eu quero colocar aqui é exatamente a ideia seguinte: esse conceito universal e que usualmente se usa para equilíbrio, que é o chamado equilíbrio de Nash, ou seja, o pressuposto usual que é de jogadores, né, todos jogadores pretensamente racionais que estão se interagindo, né, e, portanto, presume-se que todo mundo tome as melhores decisões possíveis, são capazes de entender todas as informações do contexto e são capazes de fazer a escolha correta, ou seja, aquela que maximiza, né, o seu próprio interesse no contexto, né, é um pressuposto fundamental, dentro do contexto da análise. Que, obviamente, em situações reais, né, a gente tem que levar em conta que esse é uma condição ideal, né, e, portanto, desvios em relação a isso pode ser possível. Né? Além desse aspecto da chamada ideia da racionalidade, o chamado conhecimento comum sobre a racionalidade um do outro, né, é uma coisa, também, do ponto de vista de jogos, não é uma coisa trivial. Né? Porque a ideia é o seguinte: não bastam que todos sejam, de fato, racionais, no sentido, né, que se procura dar a lógica da capacidade de entendimento da situação e de escolha, né, e que as pessoas conheçam, né, que cada um tenha essa racionalidade. Certo? Como é um jogo de eu acho que ele acha, que eu acho que ele acha, etc., que está envolvido nessa inter-relação, chamada inter-relação estratégica, né, o conhecimento comum envolve exatamente essa cadeia lógica do eu sei que ele sabe, que eu sei que ele sabe, que etc. Então, só para ilustrar essa ideia, né, vamos pegar exatamente naquele caso dos dois indivíduos A e B, e que o A possa ter alguma dúvida sobre a racionalidade do B, né, vamos imaginar o seguinte: os jogadores A e B são, de fato, racionais, no sentido, né, exigido pelo pressuposto que eu estou assumindo. Cada um deles sabe que o outro é racional, né, dentro desse conceito de racionalidade, mas o jogador B não sabe que o jogador A sabe que ele é racional. Então, ao o indivíduo B não saber que o indivíduo A sabe que ele é racional, né, ele não tem condições de saber qual a forma que o A vai atuar quando ele olha para mim. Porque a minha dúvida é a seguinte: se eu acho que ele não sabe que eu sou racional, ele pode ocorrer, ele também exatamente a dúvida. O A, ele pode me olhar como um indivíduo que não é racional e, portanto, escolher a forma de jogar conservadora nessa situação. Certo? Enquanto, se eu tiver certeza que o indivíduo B sabe, que o indivíduo A sabe, né, que eu sou racional, eu mudo a forma de tentar prever o comportamento que o A vai ter nessa situação. Bom, talvez porque como parece né, é uma cadeia de sabe, etc. Vamos colocar isso num outro exemplo, num contexto um pouquinho mais, né, simples, que a gente consegue chegar melhor.
né? E o exemplo aqui é o seguinte, eu tenho 2 batalhões, então, de um mesmo exército, que estão no topo de 2 montanhas, e tem um vale no meio dessas 2 montanhas, e está o exército inimigo, né? No meio de um vale. Né? E os 2 comandantes dos 2 batalhões do mesmo exército sabem que a única chance de vitória que eles têm é se eles coordenarem um ataque conjunto, né, ao inimigo. Se um atacar e o outro não atacar, o que atacar sem o reforço do outro batalhão é simplesmente dizimado. Sabe? Então, esse é o ambiente, né, que a gente está criando aqui para exatamente colocar esse exemplo. E aí vamos supor que o comandante do batalhão A, ele manda durante a noite, né, um espião atravessar as linhas inimigas e até o comandante do outro morro do comandante do batalhão B, para exatamente marcar, coordenar o ataque dos 2 às 6 horas da manhã. E vamos dizer que não tem nenhuma forma dos 2 se comunicarem nem visualmente, né, nem por rádio. Essa é a ideia do exemplo. Tá? E eu vou considerar que o espião atravessou as linhas inimigas e conseguiu passar a mensagem do comandante A para o comandante B, que o ataque coordenado vai ser às 6 horas da manhã. Ou seja, os 2 têm exatamente a informação de que o ataque coordenado vai ser às 6 horas da manhã. É o seguinte, amanhecer. Certo? Agora, não obstante isso, os 2 comandantes, eles estão simplesmente paralisados com o seguinte tipo de falta de informação nessa situação. Né? O comandante do batalhão A, que eu vou simplesmente abreviar por CA, né, ele não vai ter certeza que o comandante do batalhão B recebeu a notícia, a mensagem do horário coordenado. Então, se ele não tem certeza, né, não importa se ele recebeu ou não, ele saiba ou não, como ele não sabe que ele sabe, ele não tem forma de decidir que eles vai manter o ataque para 6 horas, porque ele corre o risco de atacar sozinho e, portanto, ser dizimado pelo inimigo. Né? O comandante do outro batalhão também tem a mesma dúvida. Né? Como ele sabe a informação, mas ele não sabe que o outro comandante sabe que ele sabe, né? Porque ele recebeu a notícia, né? O outro vai estar na dúvida e eu não tenho certeza que ele vai atacar. Portanto, eu não posso usar essa informação e ordenar o ataque, porque, concretamente, a informação não é tal que permita esse ataque coordenado. Né? Eu posso dizer o seguinte, tá? Que por alguma razão eu posso aumentar um pouquinho o nível de desinformação dos 2. Eu vou dizer o seguinte, que agora o comandante A, né, por alguma forma, sabe que o comandante B recebeu a mensagem. Né? Só que, do ponto de vista continua o problema. Né? Por quê? Agora o comandante A não sabe, né, que o comandante B sabe que ele recebeu a notícia. É aquela ideia do sabe que sabe que sabe que sabe. Certo? Então, do ponto de vista, obviamente, a gente começar a fazer por etapas, ampliando, mas a ideia é o seguinte, logicamente, é só pensar vagar exatamente o problema, vocês vão perceber o seguinte, que não adianta eu ficar ampliando, que sempre essa questão da dúvida vai continuar, sabe por quê? Porque chamando a ideia do conhecimento comum, ou seja, que exatamente a ideia é que não é conhecimento de uma informação no absoluto, mas como o problema é aqui, de um tentar, né, antecipar o que o outro fará com base na informação,
Então, a ideia do conhecimento comum envolve exatamente a ideia de que a cadeia de sabe que sabe que sabe, né, nunca é interrompida ao infinito. Ou seja, completamente a ideia do conhecimento comum, não ter a chamada dúvida, exige exatamente essa ideia, né, essa ideia do sabe que sabe ao infinito. Certo? Então, a ideia do chamado pressuposto, o conhecimento comum exigido no contexto da chamada inter-relação estratégica, é uma questão absolutamente forte do ponto de vista, né, do ponto de vista lógico, né, e, de fato, né, essa é uma das, né, do ponto de vista, questões teóricas que ainda, né, não é resolvida e colocado, por exemplo, inclusive o parceiro do von Neumann, no livro básico de 1944, Morgenstern, que é esse, de fato, não é o perfil de matemático, mas é um pensador de economia da tradição chamada Escola Austríaca de Economia, né, ele tinha exatamente a concepção desse problema, né, e, inclusive, levantou isso num trabalho, né, num artigo. Ele usou a fábula da história de Sherlock Holmes com o inimigo mortal dele, o Moriarty, que era exatamente a ideia a ideia que dois pretensamente, absolutamente inteligentes, certo? E um fica pensando, né, um querendo pegar o outro, e qual estação ele deve descer, né, e ele faz exatamente esse jogo do raciocínio, né, como ele vai pensar, né, que estação ele vai descer para fugir do encontro entre os dois, né, exatamente usando esse problema lógico. Né. Porque, no fundo, do ponto de vista filosófico, isso é exatamente o problema da chamada autorreferência, que está envolvido, né, nessa questão aqui. Então, de fato, não é uma questão trivial. Então, eu só quis exatamente colocar, né, levantar como exatamente uma questão de limite, né, as limitações desse tipo de instrumental analítico. Vocês têm que ter perfeita consciência desses aspectos. Bom, o que nós vamos fazer agora é usar um exemplo, que é um exemplo também, um exemplo clássico na discussão de teoria de jogos, que é o chamado batalha de sexo, tá? Que é um exemplo clássico do que se chama de um jogo de coordenação. E, tipicamente, o que se chama de um jogo de coordenação é um jogo que o problema é o oposto. O problema se caracteriza por ter muitos equilíbrios de Nash. Portanto, multiplicidade de equilíbrio significa o seguinte: ele do ponto de vista de capacidade preditora de um modelo analítico, ele funciona da mesma forma como não ter equilíbrio, né? Tem vários, certo? Me coloca exatamente alguém me coloca a questão seguinte: bom, desses vários, qual você acha que é o mais provável? Se eu não conseguir responder isso, eu estou absolutamente a pessoa a me dizer, bom, é inútil a informação que eu tenho vários equilíbrios, se esses vários forem, de fato, né, um número muito grande, é uma informação absolutamente inútil, como é não dizer que não tem, não sei dizer qual é o equilíbrio do meu modelo analítico. Bom, esse exemplo clássico aqui eu uso os dois personagens do filme O Vento Levou, né, do Scarlett O'Hara e não lembro do resto, não lembro. Mas a ideia é o seguinte: então é a ideia dos dois querendo marcar um encontro, né, sem, obviamente, um falar com o outro, marcar um encontro para os dois se encontrarem. São dois personagens, são um apaixonado pelo outro. Tem dois locais possíveis, o bar ou o restaurante. Se eu aumentar tanto
quanto o número de possibilidades de locais de encontro, você vai perceber que vai ser exatamente o número de possibilidades de equilíbrio de Nash que pode acontecer num tipo de situação como essa. Né? E aí, só para poder transformar isso num exemplo de jogos, eu preciso definir os payoffs, ou seja, eu preciso definir uma escala de preferência dos dois personagens relativamente aos locais de encontro e, inclusive, ao não encontro. Né? Então, eu vou dizer o seguinte, a escala de preferência da Scarlett é, primeiro, os dois se encontrarem no restaurante, né? Ela é filha de uma família aristocrática, ela gosta de um restaurante, vamos dizer, sofisticado, do que se encontrar num bar, que era o do outro personagem, que é um cara rústico e gosta mais do bar do que do restaurante. Então, primeiro, ela prefere encontrar num restaurante. Eu vou dizer que a escala de nota, vou dar nota 4 para essa alternativa mais preferida dela. Segunda, é também se encontrar num lugar menos preferido que é o bar, tá certo? Terceiro, tem duas alternativas dela se desencontrar, ela ir para o restaurante e desencontrar, ir para o bar e se desencontrar. Então, o pior dos mundos para ela é ir para o bar e se desencontrar no lugar que ela preferia desencontrar indo para o restaurante. Então, o terceiro é desencontrar no restaurante e o quarto é desencontrar no bar. Né? Bom, o outro personagem é também, agora, encontrar num bar, que ele prefere o bar do que o restaurante. Segundo, encontrar no restaurante, tem peso 3. Desencontrar, ele prefere desencontrar num bar do que desencontrar no restaurante, que é a última alternativa dele. E aí, eu monto o meu jogo, exatamente, né, as duas possibilidades de decisão de escolha. Da escala que para o restaurante e para o bar, do hatch para o restaurante e para o bar também. Né? E aí, com base naquela escala de preferências, né, aí o seguinte, nessas células que estão na chamada diagonal dessa matriz, estão exatamente as situações onde os dois se encontram. Ou se encontram no restaurante, que é o mais preferido da Scarlett, que tem nota 4, e o hatch é 3, que é o segundo da escala. Né? Ou os dois se encontraram no bar, que é o mais preferido pelo hatch, segundo na escala da Scarlett. E as piores situações são os dois não se encontrarem. Né? Um ir para o bar, o outro para o restaurante. Aqui são os encontros. Aqui o desencontro no bar. Não, o hatch vai para o restaurante e ela vai para o bar, ou seja, o pior dos mundos para os dois. Né? E aqui eles se desencontram, mas pelo menos ela está indo para o lugar mais preferido e ele também. Ele para o bar, ela indo para o restaurante. Bom, o ponto básico é o seguinte, esse tipo de problema, ela tem exatamente essa estrutura. As melhores recompensas, né, estão exatamente na diagonal quando existe o encontro. Porque é exatamente quando ocorre o sucesso, né, da situação. Fora, é um insucesso, né, e aí é a questão, não importa, que é simplesmente a historinha, pode contar a historinha e tal. Então, o que vocês vão perceber, exatamente porque aqui na diagonal caracteriza sucessos, né, sempre eles preferem, qualquer que seja o local, se encontrarem do que se encontrarem. Então, as melhores respostas sempre vai, né, coincidência de melhores respostas, sempre vai ocorrer aqui na diagonal. E aqui que eu disse, se eu tivesse dado como alternativa aqui 50 locais possíveis de encontro, os dois, eu teria 50 células de coincidência, ou seja, 50 equilíbrios de Nash. E aqui eu tenho 2, porque eu trabalhei só com 2 possibilidades de locais de encontro. Tá certo? Então, esse é exatamente o chamado exemplo típico, um exemplo onde a construção do modelo e a determinação do chamado equilíbrio de Nash é absolutamente inútil como um instrumento de
tentativa de prever, né, prever resultados, pela teoria de jogo. Por quê? Porque exatamente pelo aspecto contrário, que é da multiplicidade de equilíbrios, né? Então, o que na verdade, esse tipo de situação coloca, do ponto de vista do aspecto dos teóricos, e colocou de fato, é dizer o seguinte: bom, analiticamente, do ponto de vista do modelo, não tem forma de dizer qual é o equilíbrio mais provável de ocorrer, se é no restaurante ou no bar, né, pelas informações do modelo. A menos que eu entre em considerações de alguma informação externa ao modelo, né, que pode influenciar e pode fazer com que determinados equilíbrios possam ser mais ou menos prováveis, né, de ocorrerem do que outros. Bom, o analista de jogos que trabalhou com essa ideia, de fato existe alguma coisa externa ao jogo que possa influenciar e de fato clarear, né, o resultado de um modelo desse tipo, né, é exatamente o autor chamado Thomas Schelling, né, que fez uma série de experimentos, né, e observou alguns resultados surpreendentes, né? O que ele percebeu é o seguinte: bom, primeiro, depois eu vou dar exatamente o tipo de experimento que ele fez e os resultados que ele encontrou, né? Mas a ideia básica, só para antecipar, né, o que ele vai dizer é dizer o seguinte: o que ele vai dizer é o seguinte, é que uma coisa que não está presente no modelo, e que quando os indivíduos, de fato, jogam ou participam de uma situação como essa, né, se existir alguma informação que eu não consegui introduzir no meu modelo capturado, certo? De fato, os indivíduos levam em conta, quando eles participam de situações reais, né, simuladas por esse tipo de modelagem, né, ele iria descobrir no experimento que ele fez. E, de fato, ele percebeu o seguinte, que existe, né, o que ele vai dizer, né, é uma coisa que não dá para explicar, mas ele vai constatar o seguinte: no fundo, ele vai dizer, existe alguma simetria de informações que fazem com que determinados locais ou determinadas opções de escolha dos indivíduos, né, fazem com que exista uma convergência para determinadas decisões. Certo? Que, no fundo, é assim, qual é a ideia? A ideia é, por convenções sociais, né, ou seja, processos que são repetidamente feitos pelos indivíduos, né, ou dos indivíduos terem conhecimento de experimentos repetidos desse tipo de coisa, que eles vão tentar levar em conta exatamente esse tipo de informação externa para, alguma forma, clarear esse tipo de problema que ocorre nesse tipo de estrutura de problema. Que ele chamou isso de equilíbrio ponto focal. Ou seja, quando existir essa, né, formação de convergência de expectativa dos indivíduos em torno de algumas né, por questão de forma de transmitir informações a nível de grupos, fazem com que exista essa convergência, isso vai influenciar os resultados nesse tipo de modelo. Ele chamou isso de equilíbrio de ponto focal. Tá? E só para vocês terem uma noção, então, por exemplo, ele foi desde coisas bem corriqueiras, tipo um jogo de coordenação de escolha de face de moeda, que é o seguinte: dois jogadores escolhem cara ou coroa, né? E cara ou coroa, né? E sempre coincidir as escolhas, eles têm sucesso. Se um escolher cara e o outro coroa, ou vice-versa, né, os dois têm sucesso. Então, tipicamente, o quê? É uma
um experimento de coordenação de escolhas, né? E sempre que as escolhas convergirem, eles têm sucesso. Então pode ser cara a cara ou coroa a coroa, sem que eu possa, né? São os dois equilíbrios de Nash nesse caso, e que eu não tenho condições de dizer qual é o mais provável de ocorrer. Ele fez o experimento e constatou que 86% dos experimentos, os indivíduos escolheram, a dupla escolheu cara. E é o tal da escolha cabalística. Cara e coroa, por tradição, né? Sempre cara é citado primeiro do que coroa, né? A primeira coisa que eles falam, não, escolha o cara, né? Entre cara e coroa. E aí, acabou que isso, né, esse tipo de convenção social, condicionou que, olha, uma coisa absolutamente impressionante, 86%, né, dos casos de experimento convergiram para esse equilíbrio cara a cara, né, ao invés coroa e coroa. Um outro, também uma coisa, um jogo de coordenação de escolha local e hora de encontro em Nova York, né, tamanho de cidade de Nova York, né, o resultado que ele encontrou é que mais de 50%, né, dos jogadores escolheram a estação central do metrô de Nova York e o horário foi meio-dia. De novo, né, são dois marcos, né? A estação central do metrô, porque é um marco da cidade de Nova York. Os estrangeiros talvez sejam o Empire State, o topo do Empire State, mas para os americanos, nova-iorquinos, deve ser a estação central do metrô de Nova York. E meio-dia, exatamente pelo fato, esse é um resultado cabalístico, não vai dizer, bom, chuta um horário, o cara pega exatamente um horário central, né? Uma centralidade do tipo meio-dia, né? E não 3 horas, né? Que é o que vem mais rapidamente à mente. Olha o outro, escolheu um número positivo, né? 40% escolheram o número 1, que é o primeiro número. Né? Jogo de escolha de candidato fictício no segundo turno, né? Onde é passada a informação que no primeiro turno o Smith teve 19, Jones 28, Brown 15, Robinson 29 e o White 9. 40% escolheram o Robinson porque foi o mais votado no primeiro turno. Também é uma coisa absolutamente explicável. Né? Então, no fundo, qual a ideia? A ideia é que, todos, de qualquer forma, todos esses dados me diz o seguinte, que tem determinadas situações, né, onde, de fato, né, se existir alguma coisa externa, né, que fazem com que os indivíduos convirjam para determinadas escolhas, né, isso é uma possibilidade que, né, inclusive, necessita ser levada em conta para utilizar como resultado de previsão em determinado tipo de situação como essa. Por quê? Porque a modelagem em si, né, ela não vai permitir exatamente pela multiplicidade de equilíbrio. Né? Esse é um outro exemplo que é exatamente que coloca um exemplo também de multiplicidade de equilíbrio, mas onde a possibilidade de convergência de expectativa em relação à escolha, ela não ocorre. Por quê? Porque é um jogo de soma zero, ou seja, que os interesses são antagônicos. Então, esse é o exemplo clássico, né, que é o chamado jogo da galinha, os americanos, galinha, chicken é o covarde, né? Então, qual a ideia? É aquele que, o jogo que tem muito, tinha, né, antigamente, do jogo de dois jovens, né, que ficam no extremo oposto de uma pista reta, um carro, e aí eles têm que largar, né, um em direção ao outro, a toda velocidade, e aquele que mantiver a linha, né, o outro que desviar, o que desviar é o perde, é o chicken, é o covarde, a galinha, né, e o que se manteve firme na direção é o vencedor, é o herói da turma. Né? Então, esse é um jogo, né, que
eu vou considerar, então, se um se mantiver na pista, ele ganha e o outro que desviar perde, né? E aí, para completar a coisa, eu vou considerar o seguinte, que se os dois se desviarem, nada vai ficar, não vou dizer que os dois são covardes, os dois perderam, mas é que não provou nada e ninguém ganhou nada e nem perdeu nada, né? E, obviamente, se os dois não se desviarem, para nem dizer, a possibilidade trágica, inclusive, né? Não só de se acidentarem, mas, inclusive, perderem a vida. Certo? Então, eu vou montar aqui o matriz payoff e, obviamente, não vou ter a ousadia de botar valor para perda da vida, certo? Eu vou simplesmente dizer que é uma coisa, né, menos infinito, ou seja, prejuízo, né? É um prejuízo enorme. Só para indicar aqui. Né? Completar. Então é o seguinte, se os dois se desviarem e ninguém ganhar nada, eu vou dizer que é zero. Né? Se o motorista 2 desviar e o motorista 1 mantiver a linha, o motorista 1 ganha, né? E o ganho e perda aí pode dar qualquer número. Eu disse, 10 para quem ganha e menos 10 para quem perde a galinha. E o caso simétrico, quando um desvia e o outro não desvia, ganho 2 e aqui ganho 1. Então, de novo, aqui eu tenho esse resultado é o contrário agora. Na diagonal não interessa para ninguém, né? Porque aqui tem um final trágico e aqui porque ninguém prova nada. Tá certo? A ideia desse jogo é que ou um ganhe, né, ou o outro ganhe. Tá certo? Eles desviem. E aí o problema básico aqui é o seguinte, esse é exatamente o caso de multiplicidade de híbrido, que diferentemente do caso do jogo de combinação, não há áreas mútuas de interesse mútuo, que é o caso do jogo de coordenação. Aqui, os interesses são absolutamente antagônicos. Sabe por quê? Porque é exatamente um jogo de soma zero. Quando um ganha, o outro perde, né? A soma aqui dá zero. Aqui também a soma dá zero, né? Aqui dá zero. Nem para somar, né? Mas, quando eu tenho jogo de soma zero, que os interesses são absolutamente antagônicos, então, obviamente que não tem nenhuma possibilidade de situações de convergência de interesse entre os jogadores, portanto, não dá nem para falar em termos de possibilidade de convergência, né, de alguma coisa, de informações externas, etc. Então, aqui, qual é a ideia? Como os jogadores atuam nesse tipo de situação? No fundo, aqui é exatamente assim. Como é que os jogadores jogam esse tipo de jovens que participam desse tipo de jogo, jogam assim? Eles tentam trazer o quê? Informação externa, certo? E colocar essas informações perante o outro jogador para influenciar o outro jogador. Então, qual é a ideia? É o que se chama de reputação, ou seja, cada jogador tenta criar uma reputação. Participou disputas, né? Outras disputas com outros jogadores, entram lá com a fama de que, de fato, é o cara, né? Perdeu uma, portanto, ele trazendo, criando essa reputação e trazendo isso perante o outro jogador, ele, obviamente, influencia as escolhas do outro, né? E o outro vai, né? Ele fala, bom, primeiro não vai querer participar. Se participar, se ele acredita na forma da reputação do outro, se ele acreditar, ele participar, ele, obviamente, ele vai aceitar perder, porque não vai querer o do louco, né? que nunca perdeu um tipo de jogo como esse. Então, também, de alguma forma, só que, nesse caso, é papel dos próprios jogadores trazer informações externas, né, ao contexto do jogo, para o quê? Para exatamente tentar influenciar o resultado, né, que o modelo é incapaz de definir.
em multiplicidade de equilíbrio. Né? Bom, só para encerrar, esse aspecto, né, que eu estou colocando aqui, das questões externas, trazer informações externas no contexto do jogo para definir resultado, etc., no contexto da aplicação de jogos em direito, é exatamente eu diria o seguinte, é exatamente o aspecto. Eu não conheci, eu confesso que eu não conheci, eu nunca, exatamente em função da necessidade de ter que estudar para preparar esse curso para vocês, que eu tive contato com essa literatura, certo? E eu achei absolutamente interessantíssimo. Eu vou trazer isso na discussão amanhã para vocês, é que exatamente o aspecto seguinte, na perspectiva da aplicação do direito, como é que essa chamada questão da informação externa, ou de atuação, né? Ou seja, alguma questão externa, é exatamente, no caso do direito, se coloca o seguinte, é o papel, né, do legislador, né, ou, né, da sociedade, de alguma forma, estabelecendo modificações, né, ao contexto de uma situação que tem um determinado resultado que o modelo prevê, tá certo? E que a sociedade, né, ou, de alguma forma, seja através do meio político, do legislativo, ou do legislador, né, de alguma forma, por isso, vai atuar o quê? Ele vai atuar no ambiente, mudando, né, através de leis ou normas estabelecendo, para quê? Modificar a estrutura do jogo, a estrutura da recompensa, para quê? Exatamente para mudar um resultado que seria previsível se essas modificações no ambiente onde regra não existisse. Tá certo? Então, a utilidade, no contexto de aplicação de direito, para analisar situações, no contexto do direito, exatamente tem encontrado, né, o que eu tenho encontrado, e vou trazer um exemplo para vocês, um exemplo simples para ilustrar esse aspecto, exatamente essa forma de usar, né, a teoria de jogos dessa forma. Como interferir no ambiente, ou nas regras do jogo, o jogo gere, né, resultados diferentes daquele que o modelo preveria se não tivesse a modificação de regra. Tá certo? Amanhã.